Bom dia, queridos. Mais uma vez estamos aqui numa escola Vida Plena para dar continuidade ao que nós conversamos semana passada sobre o serviço cristão e a importância dele em nossas vidas. Então, para isso nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, esse desafio dessa manhã fria, mas de sol, né? Que Deus tem nos abençoado e tem nos fortalecido até aqui. E a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós podemos trabalhar, servir ao Senhor com a presença dEle. Vamos orar então nesse sentido? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua bondade, Senhor Deus, que tem nos cercado, tem envolvido as nossas vidas. E mais uma vez nessa manhã, Pai, nós estamos aqui para estudar a tua palavra. E suplicamos que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, fazendo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Assim nós oramos, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, quando nós falamos na semana passada a respeito do serviço cristão e da importância dele na vida de cada crente, nós destacamos ao que? A edificação da igreja e a edificação do próprio cristão. Mas agora, o que é necessário para isso? Necessário para isso é a consagração do servo. Ninguém consegue prestar um serviço aceitável ao Senhor sem consagração. Então, essa é a segunda parte e muito importante daquela pessoa, daquele irmão que se propõe servir ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos fazer isso de todo o nosso coração. E o coração para o Senhor. E a Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Isso envolve o quê? O quebrantamento, como nós temos falado aqui. Envolve nós entendermos a nossa condição diante de Deus, de nós realmente termos a nossa vida consagrada a Ele, totalmente a Ele, e consciente dos nossos pecados, que da nossa própria maneira nós não vamos conseguir servir ao Senhor, tem sido a maneira que Ele mesmo preparou para isso. E Ele tem nos orientado nesse sentido, de que nós precisamos ter uma vida totalmente consagrada a Ele. Então, olha só, o texto que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, a respeito do serviço cristão, é o de Crônicas, 1 Crônicas 28, 13. Quando Davi trabalha e instrui Salomão a respeito do ministério da casa do Senhor. E diz assim, deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Então, olha só, como a necessidade da organização do serviço e da consagração. Quando nós falamos aqui dos sacerdotes e dos levitas, foram pessoas separadas, consagradas para tal serviço. Eles não eram simplesmente escolhidos de qualquer forma. Eles precisavam estar dentro daquela linhagem, dentro daquela tribo, porque aquela tribo foi separada para isso. Aquela tribo foi consagrada para isso. E dentro dessa tribo foram escolhidas pessoas que atendessem à necessidade de tal serviço. Assim somos nós, como igreja hoje. Quando nós falamos hoje do serviço cristão, o próprio nome já diz isso. É um serviço prestado pelos servos do Senhor à igreja de Cristo. Então, tudo que nós vamos ensinar, falar em relação a serviço cristão tem que estar relacionado com a missão de Cristo na terra. Seja na igreja, seja fora da igreja. E nós vamos crescendo, nós vamos avançando quando nós temos essa consciência. Eu sou consagrado
para tal missão. Então, nós podemos falar aqui do sacerdote, o sacerdócio de cada cristão. E nós vamos entender que o ide de Jesus é para todos os cristãos. E pregar o evangelho a toda criatura. Todos aqueles que foram chamados. A igreja é chamada para testemunhar de Jesus. Mas agora, como nós podemos fazer isso? Somente se nós vivermos de maneira que a nossa consagração, que a nossa intenção seja agradar ao Senhor, ou seja, de todo o coração. Se não for de todo o coração, nós não conseguiremos fazer o trabalho do Senhor. Então, querido, guarde isso no seu coração. Você é consagrado ao Senhor. Você é consagrado ao Senhor. Você é um escolhido do Senhor para fazer a diferença. O teu serviço é precioso. Nenhum membro do corpo pode ficar inativo no desenvolvimento do corpo. É só nós fazermos essa comparação. Percebe como o seu corpo se desenvolveu de maneira uniforme? Todos eles cresceram ao mesmo tempo? Todos eles têm a mesma idade? Todos eles fazem aniversário no mesmo dia? E a igreja é assim. Quando chega uma pessoa nova, ela já entra na dinâmica do corpo de Cristo. E ela vai amadurecendo, ela vai assumindo a posição dela no corpo, vai se desenvolvendo até ela chegar no nível do outro. E a obra de Deus e o serviço do Senhor vai avançando. Então, Davi aqui, ele tinha já uma preocupação, porque Deus já disse que não seria ele que iria construir o templo. Mas, de alguma forma, ele trabalhou, ele serviu na preparação. Ou seja, você não pode... Às vezes a gente não está lá na frente da batalha, mas nós podemos fazer um grande serviço na retaguarda, no apoio, no suporte. Nós não estamos em missões em outros lugares, em outras nações, em outras cidades, mas nós podemos fazer diferença estando na retaguarda, participando, ofertando, orando, nos comunicando com os missionários que estão no campo fazendo o trabalho. Então, eu e você temos também parte nesse ministério. Porque aqui, como a tribo de Levi foi separada para isso, agora não, a igreja é separada para isso. Se você é um membro, você faz parte da igreja, você está envolvido no serviço cristão e precisa desenvolver isso. Mas com consagração. Com a consagração que Deus chamou você para fazer, para realizar. Então Deus deu essa instrução a ele. E pensa bem agora em relação a você. Como Deus está trabalhando na sua vida. Se você fosse perguntar a Deus assim, Senhor, o meu serviço tem alcançado aprovação diante do Senhor? Senhor, como eu posso crescer na obra que o Senhor quer realizar através da minha vida? Como eu posso desenvolver isso? Como eu posso? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber que nós temos, assim como a igreja, nós temos o nosso corpo. Você tem a sua mão, você tem os seus pés, você tem tudo isso. A igreja é o corpo de Cristo, não é isso? Então, quem controla todo o corpo é a cabeça. É a cabeça que controla todo o corpo.
que estimula todo o corpo, que orienta todo o corpo. E se eu e você estamos ligados a Cristo, que é o cabeça da igreja, se nós estamos ouvindo a Ele, Ele tem orientado a sua igreja a trabalhar, a servir. De todas as formas. Mas agora, a consagração sua, Ele vai te orientar. Você ser um crente fiel, você ser um crente obediente, comprometido com o serviço. Na aula passada, nós falamos aqui que quem é o fiel? O fiel é aquele que se compromete em realizar aquilo que ele se comprometeu a fazer. Aquele que realiza. Se você se comprometeu a chegar aqui na hora, e você chegou na hora exata, você foi fiel. Entende? Se eu me comprometi a estar aqui hoje dando essa aula, e eu estou dando essa aula, eu estou sendo fiel. Então, quando nós nos comprometemos com a Igreja de Cristo, nós começamos a exercer, a fazer, a trabalhar da forma que Cristo ordena. E o que o Cristo disse que faria? A parte de Cristo, o que ele disse? Eu vou estar com vocês até a consumação do século. Foi o que Cristo prometeu. Está conosco. E Ele está. Então, Ele é fiel. Jesus prometeu nos dar a vida eterna. Não é isso? E Ele é fiel, Ele nos deu. Agora, eu e você precisamos viver como filhos de Deus. E desenvolvermos essa nossa atividade no corpo para a honra e glória dele. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você está aqui nessa manhã, estudando, ouvindo da palavra de Deus, você veio fazer isso para a glória de Deus. Então, a partir desse momento, você pode fazer qualquer coisa. E nem todo serviço, querido, vai ser fácil. Tem serviço que requer sacrifício. Por isso que a consagração é muito importante. Porque quem não tiver a vida consagrada a Deus, ele não vai conseguir se sacrificar pela missão. Dificilmente. Porque o sacrifício é uma exigência de certos serviços que nós temos que fazer. Por exemplo, o Estevão, ele estava pregando. E o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Ele parou? Não, ele não se intimidou, ele continuou falando. Mas aquilo custou a sua própria vida. O João Batista, ele estava também anunciando a palavra, trabalhando para o Senhor. Ele começou bem, pregando para os discípulos, batizando e falando com veemência, com firmeza. Mas quando Cristo chegou, e ele continuava pregando da mesma forma, e depois ele é preso pela pregação dele, pela veemência, da firmeza da pregação dele, porque ele falava a verdade, ele apontava os pecados, porque ele estava preparando o caminho do Senhor. Ele não poderia deixar nenhuma dúvida no papel que Cristo ia desenvolver. Ele não somente estava pregando, mas ele preparando o caminho do Senhor, não era simplesmente anunciando a vinda de Cristo. É o que Cristo viria fazer. Cristo viria para tirar o pecado do mundo. E o serviço de João Batista era anunciar essa verdade. Que ele viria e o que ele faria. Então Jesus vem, olha como é que é importante nós entendermos o nosso papel. Jesus vem e dá continuidade àquilo que João havia dito.
Ele anuncia o reino de Deus, ele anuncia o arrependimento, ele aponta as dúvidas, ele aponta os pecados, ele aponta tudo do povo. Mas ele não deixa de fazer o trabalho dele. Ele não deixa de fazer o trabalho dele. Porque ele é fiel. Então, a fidelidade de João foi concluída e completada pela fidelidade de Jesus no serviço cristão, no serviço do reino de Deus. Aí depois, então, Jesus vem de maneira... Os dois, queridos, o destaque da vida de João era a sua consagração, a sua santidade. Tanto que Jesus diz que o homem nascido de mulher não houve ninguém igual a João. Ninguém. E o que ele faz? Ele continua, ele vem, ele continua fazendo. E de que forma que ele faz isso? De que forma? Obedecendo até o final. Aí Jesus continua a missão de João, ele continua falando, continua ensinando, continua falando, continua ensinando, levanta os seus discípulos, e depois ensina a importância do trabalho deles, do serviço deles, ensina. Depois, o que ele faz? Ele avança. Leva os seus discípulos até Jerusalém. E em Jerusalém, ele orienta os seus discípulos que eles seriam revestidos de poder para continuar o serviço. E ali os discípulos são revestidos do poder do Espírito Santo. Não só os discípulos, como todos que estavam ali com ele. Olha como o serviço, esse legado do serviço cristão é passado e chegado até nós. Aí agora é hora da igreja. Então, quando nós falamos Atos dos Apóstolos, ali no livro de Atos, nós podemos dizer ali que começa o Atos da igreja. Todos os atos da igreja, todo o serviço da igreja começa ali. E os discípulos são eles que iniciam esse trabalho. Aí depois vem o apóstolo Paulo, que também é agregado ao serviço da igreja e começa a desenvolver cartas específicas trabalhando a necessidade da igreja servir ao Senhor, da igreja se desenvolver como corpo de Cristo, o papel da igreja, a missão da igreja. Entende? Mas em todos esses aspectos, a consagração fez parte. Desde João, Jesus, os discípulos e agora nós. Agora você. Por quê? A unção do Espírito Santo, que foi derramado na igreja, está hoje. O Espírito Santo está aqui. Ele está fazendo a mesma obra que ele começou lá com os 12. A mesma obra. Mas a minha vida, a sua vida está consagrada ao Senhor. É importante essa parte para a edificação da igreja. Porque nós não somos identificados com o Senhor Jesus apenas pelo trabalho que fazemos, mas pela forma que fazemos. Porque nós somos chamados, nós somos igreja. E lá fora tem um povo indo para o inferno, que também são igreja do Senhor. Enquanto nós não edificarmos a igreja do Senhor, essa visão de fidelidade à igreja, nós não vamos avançar. Nós não vamos. Porque sem o serviço cristão, a igreja fracassa na sua missão.
quando nós falamos que é necessário que o servo do Senhor seja fiel, seja dizimista, seja ofertante, a igreja não avança sem isso. A igreja não avança. A igreja não avança sem os voluntários. A igreja não avança. A igreja não avança sem outras pessoas, prestadores de serviço de fora. A igreja não avança. Hoje nós estamos aqui, né? Mas tem um YouTube trabalhando para a gente. Está lá. A internet está aqui servindo a gente. A Copel está servindo a gente. Está aí a iluminação. Claro que isso não é impedimento, não. A gente pode fazer em qualquer lugar. Tem lugares que não tem esses recursos e o evangelho está sendo anunciado. Mas nós podemos usar essas coisas. Você pode usar essas coisas para anunciar o evangelho, para desenvolver a sua capacidade do seu serviço cristão. Porque, queridos, a Bíblia diz assim que nós vamos dar conta a Deus de tudo que nós fizermos através do nosso corpo, seja de bom, seja bom ou seja ruim. Tudo nós vamos dar essa conta a Deus. Agora, como que eu, como servo de Deus, você, como servo de Deus, pode desenvolver isso? Se colocando à disposição. E entendendo o seu papel. Daqui a pouco nós vamos começar o culto ao Senhor. Nós não estamos fazendo um serviço para nós mesmos. O céu, Deus do céu, Ele está com a sua atenção voltada para cá. Porque a obra de Jesus não acabou ainda. A obra de Jesus não acabou. A nossa salvação já terminou, está concluída. Mas a obra de Jesus não acabou. Sabe por quê? Porque Ele colocou o nome dEle na igreja. Ele colocou o Espírito dEle na igreja. E a obra que Deus realiza na igreja, Ele realiza através do Espírito Santo. Ele realiza através do Espírito Santo. Ou seja, a obra da igreja é obra do Espírito Santo. E só vai fazer a obra na igreja e com a igreja quem for guiado pelo Espírito Santo. Só quem for guiado pelo Espírito Santo. E para ser guiado pelo Espírito Santo tem que ser totalmente consagrado a Ele. Muitas das vezes eu li esse texto que a Bíblia diz que a casa dividida ela não subsiste. E é verdade. Não subsiste. E a mesma coisa acontece comigo, com cada um de nós. Se a minha vida for guiada pelo Espírito Santo e pela minha carne, ela não subsiste. Ou seja, alguém tem que dirigir a nossa vida. Alguém tem que dirigir a intenção do nosso coração no serviço que prestamos ao Senhor. Quero repetir com vocês um texto da semana passada que diz que o chamado, ele é pessoal. Ele diz assim: em tudo, Atos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante a trabalho árduo, olha o que está escrito, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando-os as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então aqui, vamos destacar
Duas coisas nesse texto. Primeiro, mostrarei a vocês. Ele está falando de testemunho. Vou dar um testemunho a vocês. E esse testemunho eu quero que vocês aprendam. Esse testemunho vai virar um ensinamento. Que mediante a trabalho árduo. Entende? Por quê? Por que o trabalho é árduo? Gente, às vezes a gente pensa que trabalho árduo é carregar peso, é trabalhar no sol. Não é. É aquele trabalho que você vai ter que negar a sua própria carne. Trabalho árduo. Porque tem trabalho que a gente só desenvolve, só consegue desenvolver, não sei se com vocês é assim, mas comigo é, somente quando eu vou jejuar e orar. Tem trabalho que você faz tranquilo, mas tem coisa que você só vai conseguir fazer quando você jejuar e orar. Entende? O nível do serviço que nós prestamos ao Senhor não tem. Não tem. Quando a gente se sente confortável onde nós estamos, o Senhor, Ele eleva o nível. Tranquilo, filho, você vai mudar de fase. Quem se entrega ao Senhor Jesus, fica tranquilo, você vai mudar de fase à medida que você for se entregando a Ele. Que você for se consagrando a Ele. A consagração é fundamental, senão você começa a trabalhar para você mesmo. Porque tem muita coisa que é agradável fazer para Deus. É bom, promove a gente, até mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego. Entende? Mas só que essas coisas, nosso orgulho, nosso ego, tem que estar na cruz. E quem coloca isso na cruz é a vida de consagração. Porque aí o poder do Senhor vai fluir através do seu trabalho, através do seu serviço. Lembrando lá quando Deus chama, né, que no primeiro texto que nós lemos de Crônicas, coloca o sacerdote, coloca os levitas na função. Esses homens, eles abrem mão de tudo, de toda a sua vida, para viver para aquilo. O sacerdote vivia para o sacerdócio. Ele não tinha outra função. O levita vivia também para a sua responsabilidade. Hoje, por mais que você tenha uma profissão, por mais que você tenha uma família, você, em primeiro lugar, é um servo do Senhor. Então, tudo que Deus te deu visa a edificação da igreja. Fica tranquilo. Ah, Deus me deu uma família. Fica tranquilo, a sua família faz parte da edificação da igreja. Não é isso? A palavra de Deus nos manda ensinar o filho no caminho que deve andar, para quando ele envelhecer, para quando ele crescer, ele não se desviar dele. É isso. Porque se eu sou um servo de Deus, as minhas filhas vão ser ensinadas a servir ao Senhor. Elas vão ser ensinadas a ter uma a vida delas consagrada ao Senhor. Para que eu e você possamos desenvolver um sacerdócio. E a Bíblia vai dizer ainda que nós somos que sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a primeira coisa que nós devemos ter é uma vida de temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós podemos avançar, nós podemos crescer, nós podemos desenvolver
o nosso ministério em relação a Deus como uma vida consagrada. Um outro exemplo que nós tiramos é quando os discípulos vão buscar um substituto para Judas. Quem foi o substituto de Judas? Quem lembra aí? Quem foi o substituto de Judas? Matias, isso aí. Matias. Mas a condição desse discípulo entrar nas fileiras do apostolado foi colocado pelos discípulos antes de escolher. Que ele tinha que ser uma testemunha, que ele tinha que ter andado com Jesus, que ele tinha que ter visto as maravilhas de Jesus. Por quê? Sinal que ele tinha aprendido alguma coisa com Jesus. Interessante que isso marcou muito a nossa busca, porque os discípulos não queriam que aprendesse com eles, mas tinham que ter aprendido com Jesus. A partir dali, todos passaram a aprender com eles. Por isso que a igreja ia sendo edificada, o quê? Nas doutrinas dos apóstolos. Mas até aquele momento ali, todos haviam aprendido com o próprio Jesus. Cuidar das pessoas, curar os enfermos. Quando você vai ler lá o Sermão do Monte, aquilo ali não é somente para nós olharmos, contemplarmos, acharmos bonito, não é para nós colocarmos em prática. Todas as bem-aventuranças são características, marcas de uma igreja que serve. Isso, as bem-aventuranças são marcas de uma igreja que serve ao Senhor. Em todos os aspectos. E você e eu, quando nós começamos a andar com Jesus, nós sentimos os desejos, vontades de fazer tudo o que Ele fazia. De experimentarmos tudo o que Ele fazia. Hoje, no culto, nós vamos estar continuando essa palavra de uma forma diferente, mas vai ser realmente voltado para as pessoas que andam com Jesus, para as pessoas que seguem Jesus. Então, o Espírito Santo hoje que está em você, a palavra de Deus diz que Ele te capacitou com dons para a edificação da igreja. Uma vez consagrado, nós começamos a desenvolver a fidelidade. A fidelidade em dois aspectos aqui. Primeiro, fidelidade na forma de executar. Se nós aprendemos com o Senhor fazer a obra dele de um jeito, nós vamos fazer daquele jeito. Nós não vamos mudar o padrão. É aqui que eu quero chegar. Nós vamos manter o padrão da sã doutrina. O padrão da sã doutrina. É o que Paulo ensina a Timóteo. Faça conforme eu te ensinei. Faça conforme eu me esforcei, me sacrifiquei para te ensinar. Então, eu não posso servir na igreja do Senhor do meu jeito, ou de qualquer jeito. Eu tenho que fazer conforme a sã doutrina. E se eu estiver fazendo do meu jeito, eu estou errado. Eu estou errado. Então, eu não posso ensinar para vocês se não for a palavra.
Eu não posso falar nada para vocês fora dessa palavra. Porque eu e você somos membros do mesmo corpo. Ninguém, em sã consciência, maltrata o seu próprio corpo. De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós vamos protegê-lo, né? Vamos lutar por isso. Então, gente, a nossa marca é o amor, é o perdão. Para nós agora, como igreja, você é importante. Você é muito importante naquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Mas as condições não é dada por nós, é pela palavra. Essa consagração, esse amor que nós devemos servir ao Senhor. Então, quando ele fala disso, dessa parte da fidelidade, da forma de fazer, do padrão que as coisas têm que ser feitas para Deus, lá atrás, os sacerdotes aprenderam que eles deveriam ser todos da linhagem de Levi. Depois, todos os filhos de Arão foram consagrados, e assim depois a sua descendência. Isso se manteve até Jesus. Se eu não entender que em Jesus há uma ponte para um novo, que é a igreja, nós continuamos fazendo daquela forma lá atrás. O corpo de Cristo agora, que é a igreja, é que faz a diferença. E cada um de nós temos a nossa parte. E devemos fazer com fidelidade. A outra parte da fidelidade, agora eu estou falando do trabalho. Nós falamos do trabalho. Nós vamos fazer conforme a palavra de Deus ensina. Agora, toda pessoa que serve ao Senhor, ela tem um estilo de vida que agrada ao Senhor, para que Deus possa convocá-lo, chamá-lo para o serviço. Deus vai trabalhar em você, vai transformar a sua vida para colocar você para servir. Veja o próprio Paulo. Quando Paulo se encontra com Jesus ali no caminho de Damasco, ele tem a sua vida transformada, ele tem um encontro com Ananias, Ananias ora por ele, a visão dele volta, depois ele vai ser discipulado por Barnabé, vai se desenvolver, vai ser preparado para o serviço que Deus tinha para ele. Aí depois ele vai falar assim, eu não posso ser negligente ao chamado que Deus me deu. Paulo ele se coloca num nível de cobrança pessoal muito grande, porque ele entendia a proposta de Deus para a vida dele, para o serviço dele. E ele fazia isso com dedicação. Então, veja como Paulo, às vezes, ele é radical na forma com que ele fala das coisas do Senhor. Ele fala assim, se você for ofertar, oferte com alegria. Quem entende assim, é melhor não dar. É melhor não entregar, se não for com alegria. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso, em outras palavras. Aí ele fala assim, eu sou escravo de Cristo. Ele se coloca num nível de submissão e sujeição à igreja e ao Espírito Santo de uma maneira muito grande. E qual a igreja que vai avançar? Qual a igreja que vai crescer? A igreja que tem essa consciência. A igreja que tem essa consciência, ela vai avançar, ela vai crescer. Porque muito mais
do que sentir o Espírito Santo é ser guiado por Ele. Ser guiado por Ele. E Deus faz com alegria. Por isso que Ele pede para que eu e você possamos servir com alegria. Então, nós destacamos aqui hoje a consagração, a fidelidade ao Senhor. E também, dentro desses dois aspectos, tanto para você viver uma vida consagrada ao Senhor, tanto para você viver uma vida de fidelidade ao Senhor, vai exigir sacrifício. Aí nós vamos lá para Romanos 12, que nós vamos concluir a nossa fala. O que ele pede? Para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício. Sacrifício o quê? Vivo. Em primeiro lugar, vivo. Santo e agradável a Deus. Então, é a forma que nós temos de servir ao Senhor, com vida. Nós não vamos precisar morrer. Se precisar morrer, tudo bem, mas não é isso. É com a vida. Nós somos chamados a viver para Cristo. Nós somos chamados a viver para Cristo. Se preciso morrer por Cristo, tudo bem, mas nós somos chamados a viver para Cristo. Nós somos chamados à vida, porque enquanto o Senhor não concluir o propósito que Ele tem para nós aqui, nós não estamos prontos para subir. Isso é palavra minha, tá? Aplicação. Nós precisamos terminar. Vamos aprender com Paulo. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, o teu serviço faz parte da sua carreira. Então, só desenvolve carreira quem serve. Não é isso? A pessoa lá começa como soldado, depois passa para cabo, sargento, vai crescendo, vai desenvolvendo uma carreira. Mas tem uns não, que ele vai ficar sargento, vai ficar dentro daquela patente ali até o fim. Mas foi para isso que ele foi chamado. Faça com alegria, com dedicação, cumpra a sua vocação. E nós, quando nós começarmos aqui a entrar nas aulas de dons, nós vamos começar a trabalhar de forma pessoal com alguns grupos, com algumas pessoas, para algumas áreas que nós precisamos, como igreja, e entendemos que é primordial para o avanço do reino de Deus aqui. Agora, você, como voluntário, como filho de Deus, guarde isso no seu coração. Nós não fazemos isso para pessoas, nós só podemos fazer o serviço cristão com a presença do Espírito Santo em nós. E não é só na igreja. O seu trabalho também é seu campo de serviço ao Senhor, porque ele está linkado ao seu chamado, à sua identidade como pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Devemos estar de prontidão para fazer isso. Amém? Vamos ficar aqui, concluir essa palavra, que o Espírito Santo guarde isso no seu coração, que você possa prosperar nessa área, buscando, orando, porque Deus te ama. Ele escolheu você. E nós, como igreja, nós vamos servir uns aos outros, amando uns aos outros, e vamos caminhar junto. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa manhã, em que podemos estarmos juntos aqui estudando sua palavra. Cada irmão que chegou até aqui, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor Deus, para que nós possamos avançar. Nós somos dependentes do Senhor, essa igreja é tua, e nós pedimos, Senhor Deus, a tua direção, a tua sabedoria, Senhor Deus, para lidar com as coisas que o Senhor tem nos confiado, Senhor.
Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, por cada irmão que está aqui, cada servo teu que serve ao Senhor neste lugar, Pai. Eu te agradeço porque eles são bênçãos do Senhor. E o Senhor tem nos sustentado até aqui e vai nos levar em obediência a um nível mais alto, Senhor Deus. E queremos isso, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Que a toda a tua igreja espalhada na face da terra, Senhor Deus, viva plenamente o propósito, Senhor Deus, que o Senhor tem. E cada membro, cada filho teu, Senhor Deus, se desenvolva no ministério, na vocação que o Senhor entregou a cada um. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Até a próxima semana, queridos, nesse mesmo lugar. Estaremos mais uma vez aqui com a Escola Vida Plena. Deus a todos abençoe.